Hoje pela manhã eu acordei com uma palavra no meu coração que eu queria dividir com você, porque eu tenho falado muito na igreja, no local que eu estou agora, que eu acabei de chegar, sobre integridade, porque eu tenho visto as pessoas mudarem tanto, sendo levado por circunstâncias e as circunstâncias do momento. Então eu fiquei pensando em dividir uma palavra com você que Deus botou no meu coração sobre a vida de José, que era um menino escolhido por Deus para um grande propósito. Mas eu vejo José enfrentando o que talvez você esteja enfrentando hoje, como eu enfrento e já enfrentei, que são 3 sentimentos que, se nós não mantermos o foco, nós vamos acabar nos deixando levar. José era um garoto que sonhou, teve um sonho de Deus, e geralmente quando a gente sonha, os sonhos de Deus eles vão se realizar. Mas ele teve que passar por esses 3 sentimentos para chegar ao objetivo, aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E eu vejo José passando em primeiro lugar por um dos piores sentimentos que um ser humano pode ter pelo outro, que é a inveja. E com a integridade dele, ele conseguiu vencer esse sentimento, porque esse sentimento veio daqueles que ele menos esperava, que era a família. E de repente, dessas pessoas que vêm para nós também a inveja. E o invejoso é assim, ele não quer o que você tem, ele só não quer que você seja quem você é. Então José sempre foi visto pelo pai como filho amado, filho do amor, filho da mulher amada. Então aquilo fazia com que os irmãos invejassem ao ponto de tentar matá-lo. Mas José venceu esse sentimento com a integridade, porque quando ele foi colocado naquele buraco pelos irmãos, ele se manteve firme naquilo que era o propósito de Deus. E o outro sentimento que eu vejo José vencendo com a integridade, sem mudar, a calúnia, porque quando ele foi para a casa de Potifar, ele se deparou com uma mulher que levantou uma calúnia sobre ele, e ele, por causa disso, ele foi colocado na cadeia, injustiçado. E eu também, como você, somos vítimas disso também. Quem é que nunca levantou um falso testemunho? Quem nunca foi acusado injustamente? Mas José, com a sua integridade, olhando para Deus, olhando para os sonhos de Deus, ele se manteve íntegro. E é tão impressionante quando ele fala que ele não ia fazer aquilo, ele não ia se deitar com ela, porque o Potifar tinha confiado toda a casa dele, e longe dele fazer isso. Então eu vejo um garoto, porque ele até então ele era um menino, mas com a mente totalmente voltada para aquilo que é fazer o correto, porque caráter é aquilo que você faz, aquilo que você é, quando ninguém está olhando. E ninguém estava vendo José, mas Deus estava, assim como está vendo a mim e a você nesse momento. Então, por causa disso, ele foi para a cadeia e ficou lá por um longo período, mas com a sua integridade. Tanto é que ele armou a cadeia, ele organizou, ele administrou, ele resolveu ser ele mesmo, o José, filho de Jacó, o escolhido de Deus, para viver lá na frente aquilo que seria uma grande realização. E como se não bastasse, dentro da cadeia ele encontrou o copeiro, encontrou o padeiro. Ele se deparou com mais um sentimento, porque ele ajudou esse copeiro, interpretando o sonho dele, todo mundo sabe da história, e a ingratidão foi aquilo que José se deparou, porque o copeiro foi beneficiado com o dom de José, com a bênção que ele tinha sobre a vida dele, teve um grande livramento da morte,
E José falou: quando você estiver lá no palácio, você se lembra de mim. E o copeiro se esqueceu. E os ingratos têm essa mania, eles são muito simpáticos, eles ficam em cima de você para quando eles querem as coisas, mas ao conseguirem, eles se esquecem daquele benefício que ele teve. Então eu sempre falo que o ingrato ele sofre de amnésia. Mas vocês vejam só, quando José estava lá no palácio, Deus fez com que o faraó tivesse um sonho e José fosse lembrado. Então a integridade de José venceu a ingratidão, e Deus viu essa integridade no José e fez com que ele fosse lembrado. E essa lembrança trouxe José para dentro da vontade de Deus. A integridade de José levou ele para dentro da vontade de Deus, porque ele foi para o palácio e ele pôde ver os seus sonhos realizados simplesmente pela escolha de ser ele mesmo, sem se descaracterizar com a circunstância no momento. Então, seja no buraco, seja na cadeia, seja fugindo de alguma coisa, seja você enfrentando a inveja, a calúnia ou a ingratidão, eu quero te deixar essa palavra: escolha ser íntegro, mesmo se você não for um cristão, porque como eu falei antes, o caráter é o que você, quando você é o que ninguém o caráter é aquilo que você se demonstra ser quando ninguém está olhando. Então isso te leva a ser honrado por Deus. Então José foi honrado por Deus e reinou em vida. Eu te deixo essa palavra: assim como José reinou em vida, pelo simples fato de procurar ser íntegro diante de Deus, seja íntegro e vença todos esses sentimentos. Simples assim, parece complicado, mas não é, é uma escolha. Se cuida e receba essa palavra.